No cadinho da história, poucos eventos teceram uma tapeçaria tão intrincada e transformadora como a que se desenrolou a partir do ano de 192, quando a confluência de mundos até então separados deu origem ao que hoje conhecemos como o intercâmbio colombiano. Para além das narrativas eurocêntricas de descoberta, este período marcou o início de uma reconfiguração ecológica, biológica e cultural de proporções planetárias, cujo impacto ressoa ainda na dieta, na economia e na demografia global. O vídeo que nos serve de inspiração destila com lucidez este fenômeno, destacando a espantosa travessia de alimentos e produtos das Américas para o Velho Mundo, e vice-versa, mas a sua verdadeira profundidade revela-se ao esquadrinhar as camadas subjacentes desta monumental transferência. Antes da chegada dos europeus, as Américas eram um continente de uma biodiversidade e riqueza agrícola sem paralelo. Durante milênios, civilizações como os maias, astecas, incas e as inúmeras culturas da Amazônia e da América do Norte tinham domesticado uma espantosa variedade de plantas, desenvolvendo técnicas agrícolas sofisticadas, sistemas de irrigação inovadores e um profundo conhecimento dos ciclos naturais. Não se tratava apenas da sobrevivência, mas da criação de sociedades complexas e florescentes, sustentadas por uma base alimentar que incluía culturas completamente desconhecidas para a Eurásia e África. Estas culturas não só alimentavam populações massivas, como também eram intrínsecas às suas cosmovisões, rituais e estruturas sociais, imbuídas de um significado que transcendia o seu valor nutricional. Era uma espinha dorsal de impérios e a razão de ser de comunidades inteiras, adaptadas a uma miríade de microclimas e paisagens, desde as áridas estepes até as úmidas selvas tropicais e as gélidas alturas andinas. A engenharia genética natural, desenvolvida ao longo de incontáveis gerações de sementeira e seleção, tinha forjado maravilhas botânicas que estavam prestes a transformar o mundo. A travessia transatlântica não foi simplesmente a troca de bens, mas de biotas inteiras. Os navios que cruzaram o Atlântico não só transportaram exploradores e colonos, mas também um microcosmo de sementes, esporos, pragas, patógenos e, crucialmente, a flora e fauna que tinham evoluído em continentes separados durante milhões de anos. Foi uma experiência biológica em escala global, com consequências imprevisíveis e, muitas vezes, catastróficas. Enquanto a Europa trouxe consigo doenças devastadoras como a varíola, o sarampo e a gripe, que dizimaram as populações indígenas com uma brutalidade inaudita, as Américas ofereceram um tesouro de recursos genéticos que revitalizariam e, em muitos casos, salvariam da fome vastas populações em outros continentes. Este desequilíbrio na troca biológica teve um impacto demográfico e cultural, assimétrico, que ainda hoje é objeto de estudo e debate, marcando o tom para a imposição de novas estruturas de poder e o início da globalização. A era da exploração europeia foi motivada por uma complexa amálgama de fatores: a sede de especiarias e metais preciosos, o fervor religioso por expandir o cristianismo, a curiosidade intelectual por cartografar o desconhecido e a pressão demográfica e econômica que empurrava as nações a procurar novas rotas comerciais e territórios para exploração. O Renascimento tinha injetado um espírito de aventura e um avanço na tecnologia marítima que tornou possíveis estas audaciosas travessias. Barcos como as caravelas e naus, melhoradas com velas latinas e cascos mais robustos, permitiram aos marinheiros aventurar-se para além das costas conhecidas e resistir aos rigores do Atlântico aberto. A invenção da bússola, do astrolábio e posteriormente do quadrante forneceu ferramentas de navegação que, embora rudimentares para os padrões modernos, eram revolucionárias para a época, permitindo aos exploradores determinar a sua posição com maior precisão. O desenvolvimento da cartografia e a ânsia por completar mapas do mundo conhecido também desempenharam um papel crucial, impulsionando exploradores a aventurar-se no desconhecido. Quando os colonizadores europeus se estabeleceram nas Américas, encontraram um vasto jardim de plantas úteis e alimentos nutritivos. No início, o seu foco principal foi a extração de ouro e prata, mas em breve perceberam o imenso potencial agrícola da terra. A batata, o milho, os feijões, a mandioca, o tomate, o pimento, o abacate, o amendoim, o cacau e a baunilha, entre outros, não eram simples curiosidades botânicas,
eram o combustível que podia alimentar exércitos, populações em crescimento e, em última análise, transformar economias agrárias em todo o mundo. A adoção destas culturas na Europa, África e Ásia não foi instantânea nem universal. Muitas vezes, foram recebidas com ceticismo, medo ou desinteresse, percebidas como alimentos para animais ou plantas exóticas sem valor culinário. Foi preciso superar barreiras culturais, preconceitos dietéticos e a inércia de séculos de tradições agrícolas. No entanto, a sua resiliência, o seu alto valor nutricional e a sua capacidade de se adaptar a diversos climas e solos provaram ser irresistíveis. Uma vez que o seu valor foi reconhecido, a sua difusão foi explosiva, catalisando mudanças agrícolas e demográficas que redefiniram a paisagem humana do planeta. O intercâmbio colombiano também lançou as bases para o surgimento de uma economia global interligada, com as Américas como o motor principal de matérias-primas. A procura europeia por produtos como o açúcar, cultivado com mão de obra escrava africana nas Caraíbas e no Brasil, o tabaco e os corantes, impulsionou a criação de vastas plantações e um sistema de comércio transatlântico que, embora brutal nos seus métodos, foi fundamental para a acumulação de capital na Europa e o desenvolvimento de novas indústrias. A exportação destas culturas americanas não só enriqueceu as potências coloniais, como também redefiniu as dietas e os hábitos de consumo em todo o mundo, desde o chocolate que adoçava as mesas da realeza europeia, até ao tabaco que se tornava um vício global. A introdução de novas culturas no Velho Mundo, por sua vez, teve um impacto ainda mais profundo e positivo na segurança alimentar. As calorias e nutrientes fornecidos pelo milho e pela batata, em particular, permitiram o crescimento demográfico em regiões que historicamente tinham lutado contra a fome e a subnutrição. Este crescimento populacional, por sua vez, impulsionou a Revolução Industrial, ao proporcionar uma maior força de trabalho e uma base de consumidores em expansão. O processo de aculturação alimentar foi bidirecional, embora desigual. Se bem que as culturas americanas transformaram as dietas europeias, os europeus também introduziram nas Américas plantas e animais que alteraram profundamente os ecossistemas e as práticas agrícolas indígenas. O trigo, a cevada, o arroz, o café, a cana-de-açúcar, os cavalos, as vacas, as ovelhas e os porcos, entre outros, chegaram ao Novo Mundo, competindo com a flora e fauna nativas e, em alguns casos, deslocando culturas tradicionais. Os cavalos, por exemplo, revolucionaram a caça e o transporte para algumas tribos das planícies, enquanto as vacas e os porcos se reproduziram rapidamente, causando estragos nas culturas e ecossistemas locais. No entanto, também se integraram nas dietas e economias das Américas, dando lugar a novas cozinhas e formas de vida. A fusão de ingredientes e técnicas culinárias de ambos os mundos lançou as bases para a gastronomia global que conhecemos hoje, uma amálgama de sabores, texturas e histórias que refletem os complexos legados desta troca. O intercâmbio colombiano é um lembrete palpável da profunda interconexão da vida na Terra e de como a história humana, a geografia e a biologia se entrelaçam de maneiras surpreendentes e inelutáveis. Não é apenas uma anedota histórica, é um processo contínuo que molda a nossa realidade atual. Cada vez que desfrutamos de umas batatas fritas, uma tortilha de milho, um molho de tomate ou um pedaço de chocolate, estamos a participar no legado vivo desta troca milenar. As rotas comerciais estabelecidas, as redes de conhecimento partilhadas, muitas vezes de forma forçada, e a reconfiguração dos padrões migratórios de plantas, animais e pessoas, continuam a definir o nosso mundo. É uma história de colonização e resistência, de inovação e devastação, mas, sobretudo, de uma espantosa capacidade da adaptação e da resiliência da própria vida, manifestada na capacidade destas plantas de criar raízes em terras distantes e nutrir milhões, superando barreiras geográficas e culturais para se tornarem pilares da segurança alimentar e da identidade culinária em todos os cantos do globo. Esta compreensão do intercâmbio colombiano convida-nos a uma reflexão mais profunda sobre a origem dos nossos alimentos, a interdependência das culturas e a incessante dinâmica de mudança que define a experiência humana neste planeta. Ao desvendar as histórias das culturas que viajaram através de oceanos,
Não só descobrimos o passado, como também compreendemos melhor as raízes do nosso presente globalizado e a surpreendente resiliência da natureza e da cultura perante a disrupção e a transformação. A próxima vez que saborear um alimento que sabe ter raízes americanas, reserve um momento para considerar a longa e extraordinária viagem que empreendeu e o impacto silencioso mas monumental que teve na história da humanidade, em cada mesa e em cada cultura que o adotou. A influência do intercâmbio colombiano estende-se à reconfiguração genética das próprias culturas. Ao serem introduzidas em novos ambientes, estas culturas enfrentaram novas pressões seletivas e, em alguns casos, cruzaram-se com parentes selvagens ou variedades locais, o que levou à emergência de novas adaptações. Este fluxo genético não só permitiu que as culturas americanas resistissem às doenças e pragas do Velho Mundo, como também propiciou a sua adaptação a diversos climas e solos que eram muito diferentes dos seus ambientes de origem. Esta capacidade de adaptação foi crucial para o seu sucesso e a sua rápida expansão. Por exemplo, o milho e a batata, ao serem introduzidos na Europa, estimularam uma verdadeira revolução agrícola. O seu alto rendimento por hectare superava em muitos cereais europeus, o que permitiu uma diversificação e especialização na produção agrária. As monarquias europeias, conscientes do potencial destas novas culturas para a segurança alimentar das suas populações e para o abastecimento dos seus exércitos, promoveram frequentemente e ativamente o seu cultivo através de decretos e campanhas de divulgação. Esta expansão agrícola, impulsionada pelas culturas americanas, lançou as bases para o crescimento demográfico que, por sua vez, proporcionou a mão de obra necessária para a Revolução Industrial. A batata e o milho tornaram-se o combustível calórico que permitiu que as cidades europeias crescessem e as fábricas prosperassem, libertando terras para outros usos e permitindo uma maior urbanização. Além do seu valor alimentar, algumas destas culturas também adquiriram importância como moeda ou meio de troca em certas regiões, especialmente o cacau, que na Mesoamérica era uma forma de divisa. Isto demonstra como o seu valor transcendeu o puramente nutricional. O contato com as técnicas agrícolas indígenas inspirou os europeus a desenvolver novas práticas de processamento e conservação de alimentos. Embora nem sempre tenham sido adotadas diretamente, o conhecimento de como os povos americanos transformavam e preservavam culturas como o milho, nixtamalização, ou a mandioca, desintoxicação e processamento da farinha, influenciou indiretamente o desenvolvimento de novas tecnologias alimentares na Europa. A introdução de sistemas de monocultura massiva para exportação, especialmente de produtos como o açúcar e o tabaco, reconfigurou paisagens inteiras nas Américas, dando lugar a grandes plantações e alterando os ecossistemas nativos. Paralelamente, na Europa, a necessidade de estudar e explorar estes novos recursos levou à criação de novas instituições agrícolas e botânicas, bem como um florescimento da ciência botânica e da agronomia. O impacto a longo prazo na saúde pública e na nutrição global foi imenso. A introdução de vitaminas como a vitamina C da batata ou a vitamina A do pimento e minerais antes escassos nas dietas europeias melhorou a nutrição geral e reduziu a incidência de doenças relacionadas com deficiência. O debate historiográfico sobre a natureza positiva ou negativa da troca continua a ser relevante, já que, embora tenha trazido benefícios nutricionais inegáveis, também esteve intrinsecamente ligado à colonização, à escravidão e ao genocídio. O intercâmbio colombiano continua a ser um modelo fundamental para compreender os movimentos de espécies invasoras e a adaptação das culturas modernas no mundo globalizado. O cacau e a baunilha, por serem produtos de luxo, geraram cadeias de valor específicas e, em alguns casos, conflitos geopolíticos pelo controle da sua produção. Pelo contrário, o milho e a batata, por serem alimentos básicos e de baixo custo, reconfiguraram a vida das classes baixas e a segurança alimentar de nações inteiras, demonstrando o poder transformador dos alimentos cotidianos. A resiliência das técnicas agrícolas indígenas como a milpa e o seu legado na agricultura moderna, especialmente no contexto da sustentabilidade da agroecologia, são temas de crescente interesse. As implicações éticas e culturais do uso destas plantas no contexto da colonização e como foram despojadas do seu significado original para se converterem em mercadorias globais,
convidam a uma reflexão crítica sobre o patrimônio alimentar mundial. A ideia é construir uma narrativa rica e multidimensional que não só informe, mas que convida a uma reflexão crítica sobre a globalização, a interconexão e as consequências a longo prazo dos encontros culturais. O intercâmbio colombiano não foi um evento singular, mas um processo dinâmico e multifacetado que se desenrolou durante séculos e cujas ramificações continuam a influenciar a configuração do nosso mundo atual. Os seus efeitos manifestaram-se não só na disponibilidade de novos alimentos, mas na modificação de paisagens, na alteração de ecossistemas, na redefinição de rotas comerciais e no estabelecimento de novas estruturas de poder econômico e político. A introdução de animais de carga como cavalos, mulas e bois nas Américas, embora tenha facilitado o transporte e a agricultura para os colonizadores, também teve um profundo impacto nos ecossistemas nativos e nas formas de vida das populações indígenas. Os cavalos, em particular, transformaram a guerra, a caça e a mobilidade para muitas tribos das planícies da América do Norte, criando novas dinâmicas sociais e econômicas. A chegada de gado de grande porte como vacas e ovelhas provocou um sobrepastoreio em algumas regiões, o que levou à erosão do solo e à degradação dos habitats. No entanto, estes animais também se tornaram fontes importantes de alimento, leite e lã, para as novas sociedades mestiças e crioulas, e integraram-se nas economias locais, dando origem a novas indústrias como o intercâmbio colombiano também impulsionou o desenvolvimento de novas técnicas de processamento e conservação de alimentos. A necessidade de transportar culturas a longas distâncias levou à melhoria de métodos de secagem, salga e fermentação, bem como ao desenvolvimento de novas formas de embalagem. Estas inovações não só facilitaram o comércio transcontinental, como também contribuíram para a segurança alimentar ao reduzir a deterioração dos alimentos. A criação de novas instituições agrícolas e botânicas na Europa foi uma resposta direta à afluência de novas espécies vegetais. Jardins botânicos como os de Pisa, Pádua ou Leiden tornaram-se centros de estudo, experimentação e aclimatação destas plantas exóticas, o que lançou as bases para o desenvolvimento da botânica moderna e da agronomia científica. O impacto na saúde pública e na nutrição global foi, em muitos aspectos, positivo. A disponibilidade de culturas ricas em nutrientes como a batata, vitamina C, o milho, hidratos de carbono e algumas vitaminas B, e os feijões, proteínas e ferro, ajudou a combater as deficiências nutricionais que eram endêmicas em muitas partes da Europa, contribuindo para uma melhoria geral da saúde e para um aumento da resistência às doenças. Isto, por sua vez, contribuiu para o crescimento demográfico. No entanto, nem tudo foi positivo. A monocultura da batata na Irlanda, por exemplo, levou a uma dependência extrema que, quando a praga do míldio tardio atingiu, resultou numa das maiores fomes da história, demonstrando a vulnerabilidade dos sistemas agrícolas pouco diversificados. De uma perspectiva historiográfica, o intercâmbio colombiano é um tema de constante debate, se bem que alguns o veem como um evento que catalisou a globalização e melhorou a segurança alimentar mundial, outros o criticam pela sua associação intrínseca com a colonização, a exploração, a escravidão e o colapso demográfico das populações indígenas. É crucial reconhecer a ambivalência deste legado, compreendendo tanto os benefícios como as tragédias que trouxe consigo. Hoje, o intercâmbio colombiano continua a ser um modelo para compreender fenômenos contemporâneos como os movimentos de espécies invasoras e a adaptação das culturas modernas num mundo globalizado. As lições aprendidas deste período são essenciais para abordar os desafios atuais da segurança alimentar, das alterações climáticas e da conservação da biodiversidade. A revalorização dos conhecimentos indígenas sobre o cultivo e a gestão da terra, bem como a preservação das variedades ancestrais das culturas americanas, são fundamentais para construir um futuro agrícola mais sustentável e resiliente. O cacau e a baunilha, apesar de serem produtos de luxo, geraram cadeias de valor complexas que envolveram milhões de pessoas e tiveram implicações geopolíticas significativas. Em contraste, o milho e a batata, como alimentos básicos e de baixo custo, transformaram a vida das classes baixas, proporcionando um sustento fiável e permitindo um crescimento populacional sem precedente. Esta compreensão do intercâmbio colombiano
convida-nos a uma reflexão mais profunda sobre a origem dos nossos alimentos, interdependência das culturas e a incessante dinâmica de mudança que define a experiência humana neste planeta. Ao desvendar as histórias das culturas que viajaram através de oceanos, não só descobrimos o passado, como também compreendemos melhor as raízes do nosso presente globalizado e a surpreendente resiliência da natureza e da cultura perante a disrupção e a transformação. A próxima vez que saborear um alimento que sabe ter raízes americanas, reserve um momento para considerar a longa e extraordinária viagem que empreendeu e o impacto silencioso mas monumental que teve na história da humanidade, em cada mesa e em cada cultura que o adotou. A história do intercâmbio colombiano é, em essência, a história de como a interconexão de mundos separados não só alterou a geografia política, mas redefiniu a ecologia global e o destino da humanidade, para o bem e para o mal. Juntamente com o milho, na santíssima trindade da agricultura mesoamericana, ergue-se o feijão ou feijão na melódica cadência portuguesa, uma leguminosa que, com a sua aparente simplicidade, encerra uma das chaves da resiliência e do florescimento das civilizações americanas pré-colombianas. Mais do que um mero acompanhamento, o feijão era e continua a ser um pilar nutricional, um parceiro ecológico indispensável e um alimento de uma versatilidade culinária espantosa. Após o intercâmbio colombiano, se dispersou pelo orbe, equilibrando dietas e nutrindo populações que desconheciam a sua existência. A sua história é um testemunho da sabedoria ancestral e de como a natureza, na sua infinita generosidade, oferece soluções completas para as necessidades da vida. Desde há milênios, os feijões têm sido cultivados nas Américas, com evidências arqueológicas que sugerem a sua domesticação em regiões tão diversas como os Andes peruanos, o altiplano mexicano e as bacias fluviais do Brasil. Existiam e ainda existem milhares de variedades de feijões, cada uma adaptada a condições climáticas e de solo específicas e com propriedades organoléticas únicas. Desde os pequenos feijões pretos e pintos, até às grandes favas e aos coloridos feijões aiocote. Esta diversidade genética não só assegurava a segurança alimentar, face a pragas ou doenças, como também proporcionava uma riqueza de sabores e texturas para as complexas cozinhas indígenas. A magia do feijão não residia apenas no seu valor individual, mas na sua relação simbiótica com o milho e a abóbora, a famosa milpa ou três irmãs. Neste sistema de policultura, o milho oferecia um suporte físico para os feijões treparem, enquanto os feijões, através de bactérias fixadoras de nitrogênio nas suas raízes, enriqueciam o solo, beneficiando o milho e a abóbora. A abóbora, por sua vez, cobria o solo, retendo a umidade e suprimindo as ervas daninhas. Para além da eficiência agronômica, esta tríade proporcionava uma dieta nutricionalmente completa: os hidratos de carbono do milho, as proteínas e o ferro dos feijões, e as vitaminas e fibra da abóbora. Era um sistema perfeito, um modelo de sustentabilidade, antes de o termo existir. Quando os colonizadores europeus se depararam com o feijão, o seu valor nutricional e a sua capacidade de armazenamento foram rapidamente reconhecidos. Ao contrário de outras culturas que geraram ceticismo, o feijão, por ser uma leguminosa já familiar no Velho Mundo, embora de espécies diferentes como as lentilhas ou o grão de bico, foi mais facilmente aceite. A sua viagem através do Atlântico levou-o primeiro à Espanha e Portugal, de onde se propagou para o resto da Europa, e daí para a África e Ásia, seguindo muitas vezes as mesmas rotas comerciais que o milho. Na Europa, o feijão integrou-se rapidamente nas dietas das classes trabalhadoras, proporcionando uma fonte acessível e abundante de proteínas, numa época em que a carne era um luxo. As sopas de feijão, os estufados e os cozidos tornaram-se pratos comuns, ajudando a sustentar o crescimento demográfico e a melhorar a nutrição em geral. A sua capacidade de crescer em solos pobres e a sua relativa resistência à seca tornaram-no uma cultura valiosa em regiões agrícolas marginais, contribuindo para a segurança alimentar em tempos de escassez. Em África, o feijão, juntamente com o milho e a mandioca, desempenhou um papel crucial na dieta, especialmente no contexto do tráfico de escravos. Os feijões eram uma fonte de energia e proteínas vital para as viagens forçadas e para a subsistência nas plantações. Apesar das circunstâncias brutais da sua introdução,
O feijão criou raízes profundas na cultura culinária africana, adaptando-se aos gostos locais e dando origem a inúmeras preparações. Na Ásia, especialmente na Índia, o feijão juntou-se às leguminosas já existentes, enriquecendo a diversidade de proteínas vegetais e tornando-se um ingrediente essencial em curries, daws e outros pratos tradicionais. O seu fácil cultivo e o seu alto rendimento tornaram-no atrativo para os agricultores, e o seu valor nutritivo tornou-o uma adição bem-vinda às dietas de populações densas. O feijão, tal como o milho, demonstrou ser um verdadeiro cosmopolita botânico capaz de se adaptar e prosperar em quase todos os cantos do planeta, graças à sua espantosa diversidade genética e à sua capacidade de fixar nitrogênio, o que melhorava a fertilidade do solo sem necessidade de insumos externos. Hoje, o feijão é um alimento básico em quase todas as cozinhas do mundo, um testemunho da sua versatilidade e do seu inquebrantável valor nutricional. Desde a feijoada brasileira, um guisado robusto e complexo que é o prato nacional, até ao Chile com carne na América do Norte, os feijões refritos mexicanos, as habichuelas com dulce, dominicanas, o minestrone italiano ou os daws indianos. A sua presença é ubíqua e multifacetada. É uma excelente fonte de proteínas vegetais, fibra dietética, vitaminas do grupo B, ferro, magnésio e potássio, tornando-se um componente essencial de dietas vegetarianas e veganas. Para além do seu papel na nutrição humana, os feijões e outras leguminosas são fundamentais para a sustentabilidade agrícola moderna. A sua capacidade de fixar nitrogênio reduz a necessidade de fertilizantes sintéticos, diminuindo a pegada de carbono da agricultura e melhorando a saúde do solo. São culturas resilientes às alterações climáticas, capazes de suportar condições de seca melhor do que muitos cereais, o que os torna vitais para a segurança alimentar num mundo que enfrenta pressões ambientais crescentes. O ressurgimento do interesse em dietas baseadas em plantas colocou novamente em evidência o imenso valor do feijão, não só como uma fonte de proteínas econômica e sustentável, mas também como um alimento funcional com benefícios para a saúde, que vão desde a redução do risco de doenças cardíacas e diabetes, até a melhoria da saúde intestinal. A investigação moderna continua a explorar as propriedades nutracêuticas das diferentes variedades de feijão, redescobrindo o conhecimento ancestral do seu poder curativo e preventivo. O feijão, na sua aparente simplicidade, é um microcosmo da história agrícola e culinária da humanidade. A sua viagem desde os campos ancestrais das Américas até as mesas de todo o mundo é uma narração de adaptação, de interconexão e da capacidade de um alimento humilde de ter um impacto monumental na saúde e no bem-estar de milhões. É um legado que continua a evoluir, lembrando-nos da sabedoria inerente à natureza e da importância da diversidade na nossa alimentação e nos nossos ecossistemas. É uma lição sobre como a combinação inteligente de recursos pode gerar soluções robustas e sustentáveis para as necessidades mais fundamentais da humanidade. Uma lição que as civilizações pré-colombianas dominaram com mestria e que o mundo moderno está a redescobrir com urgência. A humilde semente de feijão, portanto, não é apenas um alimento, é um legado vivo de interdependência, um emblema da capacidade da natureza de nutrir e um lembrete constante das profundas raízes da nossa dieta global nos engenhos agrícolas das Américas. A vasta diversidade de espécies de feijões, Phageolus vulgaris, Phageolus lunatus, Phageolus coquineus, Phageolus acutifolius, entre outras, cada uma com origens geográficas específicas dentro das Américas, é um testemunho da rica biodiversidade cultivada pelos povos indígenas. Por exemplo, Phageolus vulgaris, o feijão comum, foi domesticado de forma independente na Mesoamérica e nos Andes. Esta diversidade não só se traduz numa variedade de cores, formas e texturas, mas também em diferentes perfis nutricionais e resistência a condições ambientais. Nas dietas do Cone Sul e das Caraíbas, o feijão é tão fundamental como na Mesoamérica, fazendo parte de pratos icônicos como moros e cristianos em Cuba ou o galo pinto na Costa Rica e na Nicarágua, demonstrando a sua adaptabilidade cultural. O impacto do feijão na melhoria da saúde pública na Europa e em África foi significativo. Ao proporcionar uma fonte econômica de proteínas de alta qualidade e fibra,
Ajudou a combater a desnutrição e a melhorar a digestão em populações com dietas muitas vezes deficientes. O seu valor como alimento básico foi especialmente notável nas zonas rurais, onde a carne era um luxo. As culturas de todo o mundo desenvolveram novas técnicas de cozedura e processamento de feijões, como a fermentação de certos tipos de feijões na Ásia, para criar produtos como o natto ou o tempeh, que aumentam a sua digestibilidade e melhoram o seu valor nutricional. Esta troca de conhecimentos culinários e técnicas de processamento é um aspecto subestimado do intercâmbio colombiano. Na agricultura moderna, o feijão é uma cultura de rotação essencial. A sua capacidade de fixar nitrogênio atmosférico no solo reduz a necessidade de fertilizantes sintéticos, o que por sua vez diminui os custos para os agricultores e minimiza o impacto ambiental da agricultura intensiva. Os desafios de pragas e doenças que afetam o feijão, como o crestamento bacteriano ou o vírus do mosaico comum, impulsionam a investigação contínua para desenvolver variedades mais resistentes, adaptadas a condições climáticas em mudança e com um maior rendimento. O mercado global do feijão é complexo, com grandes produtores como a Índia, o Brasil, Myanmar e o México, e um comércio que reflete as exigências dietéticas de diferentes regiões. O feijão não só é crucial para a alimentação humana, como também é amplamente utilizado na alimentação animal, especialmente na produção de rações para aves de capoeira e gado, e como fonte de proteínas vegetais na elaboração de alimentos processados. Na alta cozinha contemporânea, o feijão experimentou um renascimento, com chefs que exploram as variedades ancestrais e as técnicas de cozedura inovadoras para elevar este humilde ingrediente a novas alturas gastronômicas. As diferentes denominações do feijão no mundo, desde habichuelas nas Caraíbas até porotos na Argentina e no Chile, ou dal na Índia, não só refletem a diversidade linguística, mas também as profundas ligações culturais e as adaptações locais deste alimento. Os debates sobre a segurança alimentar e o futuro do feijão como fonte de proteína sustentável são mais relevantes do que nunca, dado o crescimento da população mundial e a necessidade de sistemas alimentares mais resilientes. O feijão é fundamental para diversificar as dietas e reduzir a dependência de proteínas animais, com as suas implicações ambientais. Finalmente, a presença do feijão na literatura, na arte e nas festividades folclóricas em diferentes partes do mundo consolida o seu estatuto não só como alimento, mas como um elemento cultural profundamente enraizado. Desde contos populares até canções e provérbios, o feijão simboliza muitas vezes a humildade, a resistência e a capacidade de subsistência. A sua história é uma narrativa de resiliência e adaptabilidade, de como uma semente humilde pode transcender as suas origens para se tornar um componente vital da dieta global e um símbolo da interconexão das culturas do mundo. A versatilidade do feijão não se limita ao seu uso culinário, mas estende-se ao seu papel na sustentabilidade agrícola, ao seu impacto na saúde humana e à sua intrínseca relação com o patrimônio cultural de inúmeras sociedades. Das alturas andinas, onde o ar é escasso e a terra desafiadora, emergiu um tubérculo modesto, mas formidável. A batata, ou batata na linguagem do vídeo, um verdadeiro tesouro subterrâneo que, contra todas as probabilidades, se tornaria um pilar da segurança alimentar global e um catalisador silencioso da Revolução Industrial Europeia. A sua história é uma epopeia de resistência, adaptação e triunfo culinário, uma narrativa que desmente as percepções iniciais de uma planta suspeita para revelar o seu espantoso poder de nutrir e transformar sociedade. Durante mais de 7.000 anos, as culturas andinas, especialmente os incas e os seus predecessores, cultivaram e aperfeiçoaram a batata numa diversidade espantosa de formas, cores e tamanhos. Num ambiente tão extremo como os Andes, onde os ciclos de geadas e secas eram ameaças constantes, a batata não só sobreviveu, como floresceu, adaptada a altitudes elevadas e solos pobres. Os incas, mestres da agronomia e da engenharia, desenvolveram técnicas inovadoras para o seu cultivo e conservação, como o chunho, um método de liofilização natural que implicava congelar e desidratar as batatas ao sol e ao frio das noites andinas. Este processo não só permitia armazenar o alimento por longos períodos, como também o tornava leve e fácil de transportar,
uma solução brilhante para um império que se estendia ao longo de vastos territórios montanhosos. A batata era a base da sua dieta, o seu sustento energético e um elemento central nos seus rituais e economias, uma expressão do seu profundo vínculo com a Pachamama, a Mãe Terra. A diversidade genética das batatas andinas, com milhares de variedades ainda existentes, é um testemunho desta antiga e sofisticada relação entre o ser humano e a planta. Quando a batata chegou à Europa no século XVI, a sua recepção foi, no mínimo, morna. Ao contrário do milho, que pelo menos se assemelhava a outros grãos, a batata era um fruto subterrâneo, uma novidade botânica que gerava desconfiança. Era associada à toxicidade. As folhas da planta da batata são de facto tóxicas. Como as de outras solanáceas, atribuíam-lhe propriedades afrodisíacas ou demoníacas, e era frequentemente considerada um alimento para porcos ou para as classes mais baixas. A inércia cultural e os preconceitos dietéticos impediram a sua rápida adoção. No entanto, em regiões com solos pobres e climas frios, onde os cereais tradicionais lutavam para prosperar, a batata começou a demonstrar o seu valor inigualável. A sua capacidade de produzir uma quantidade massiva de calorias por unidade de terra cultivada, a sua resistência às pragas que assolavam outras culturas e o seu fácil armazenamento tornaram-na uma solução atrativa para combater a fome recorrente que assolava o continente. Foi em países como a Irlanda, a Prússia, a Rússia e a França, muitas vezes sob impulso de monarcas iluminados como Frederico o Grande da Prússia, que literalmente obrigou os seus súditos a cultivá-la, e figuras como Antoine-Augustin Parmentier em França, que popularizou o seu consumo na corte, que a batata finalmente criou raiz. Na Irlanda tornou-se a monocultura que sustentou milhões, permitindo um crescimento demográfico explosivo, embora também lançando as bases para a devastadora grande fome da batata do século XIX, um lembrete trágico dos perigos da dependência de uma única cultura. Noutros lugares, integrou-se na rotação de culturas, melhorando a produtividade agrícola geral. A batata, com o seu alto teor de hidratos de carbono, vitaminas, especialmente vitamina C, crucial para combater o escorbuto em épocas de escassez de citrinos e minerais, proporcionou uma base calórica sólida, que permitiu que as populações crescessem e diversificassem as suas atividades econômicas. Foi o combustível silencioso que alimentou os trabalhadores das fábricas na Revolução Industrial, libertando terras antes dedicadas a cereais para outros usos e permitindo uma maior urbanização. Hoje, a batata é a quarta cultura alimentar mais importante do mundo, apenas superada pelo milho, o trigo e o arroz. A sua versatilidade culinária é inigualável, desde as omnipresentes batatas fritas e o puré, até aos sofisticados gratinados, as saladas de batata, os gnocchis italianos, os currys indianos e o famoso fish and chips britânico. É um ingrediente essencial em quase todas as cozinhas globais, um camaleão gastronômico que se adapta a qualquer sabor e técnica. A sua resiliência, sua adaptabilidade às alterações climáticas tornam-na uma cultura fundamental para a segurança alimentar do futuro. No entanto, tal como com outras monoculturas, a batata também enfrenta desafios. A vulnerabilidade a pragas como o míldio tardio, responsável pela fome irlandesa, a necessidade de uma gestão sustentável da água e do solo e a pressão para manter a diversidade genética das variedades selvagens e tradicionais, que são vitais para o desenvolvimento de culturas mais resistentes e nutritivas. A batata é um exemplo perfeito de como um alimento pode transcender fronteiras geográficas e culturais, passando de ser uma curiosidade exótica para um elemento fundamental da dieta da humanidade, demonstrando o poder transformador da biologia e a capacidade das sociedades de se adaptarem e adotarem novas fontes de nutrição. O seu legado é um lembrete de que a verdadeira riqueza da terra muitas vezes se encontra sob a superfície, esperando para ser descoberta e valorizada. A história detalhada da introdução da batata em diferentes países europeus revela um padrão de resistência inicial seguido de uma adoção massiva. Em Espanha, foi um dos primeiros pontos de entrada no século XVI, mas o seu consumo limitou-se inicialmente aos marinheiros e às classes baixas. Em Inglaterra,
A sua popularidade cresceu lentamente, sendo inicialmente vista como uma curiosidade ou forragem. Foi em França que Antoine-Augustin Parmentier, um farmacêutico e agrônomo, desempenhou um papel crucial na sua popularização no final do século XX. Após ser prisioneiro de guerra e alimentar-se de batatas, Parmentier reconheceu o seu valor nutricional e promoveu-as incansavelmente através de jantares com a realeza e campanhas de divulgação, conseguindo superar os preconceitos populares. Na Prússia, Frederico o Grande não só instou como por vezes obrigou os camponeses a cultivá-las, reconhecendo seu potencial para evitar as fomes recorrentes e para alimentar o seu exército. Os mitos associados à toxicidade da batata, como a crença de que causava lepra ou sífilis, ou que era um alimento para animais, demoraram séculos a dissipar-se. No entanto, a persistência de figuras como Parmentier e a evidente capacidade da batata de crescer em solos difíceis e produzir um alto rendimento acabaram por se impor. O impacto demográfico da batata no crescimento da população europeia é inegável. Ao proporcionar uma fonte de calorias e nutrientes fiável e barata, permitiu que mais pessoas sobrevivessem e se reproduzissem, especialmente entre as classes trabalhadoras. Isto, por sua vez, contribuiu para a rápida urbanização que acompanhou a Revolução Industrial, já que as cidades podiam alimentar populações crescentes com facilidade. A ligação entre a batata e o desenvolvimento de novas técnicas agrícolas é profunda. Integrou-se em sistemas de rotação de culturas, como o sistema de Norfolk, que melhorou a fertilidade do solo e a produtividade agrícola geral, lançando as bases para uma agricultura mais eficiente. A genética da batata, com a sua natureza tetraploide e a imensa diversidade de variedades ancestrais andinas, é fundamental para a sua resistência a doenças e a sua adaptabilidade. A preservação desta diversidade genética é fundamental para o futuro da batata, face a novas pragas e às alterações climáticas. A crise da batata irlandesa 1845-1849, causada pelo mildio tardio Phytophthora infestans, é um estudo de caso trágico sobre a vulnerabilidade das monoculturas e a dependência excessiva de um único alimento, resultando em fome massiva e imigração. Para além do consumo direto, a batata tem um uso industrial significativo, produzindo amido para a indústria alimentar e têxtil e álcool para bebidas ou biocombustíveis. A sua importância na investigação biomédica e na nutrição continua a crescer, com estudos que exploram os seus compostos bioativos. Os desafios modernos da produção de batata incluem a gestão da água, o uso de pesticidas para controlar pragas e doenças, e o debate em torno das variedades geneticamente modificadas, que procuram melhorar a resistência e a qualidade. A batata permeou a cultura popular, aparecendo na arte, na literatura e nos festivais, como a Fiesta Nacional de La Papa na Argentina ou o Potato Festival em Idaho, EUA, consolidando seu estatuto como um ícone cultural. O seu papel nas dietas das nações em desenvolvimento é crucial, atuando como uma cultura fundamental para a segurança alimentar no futuro, especialmente em regiões com escassez de água ou solos pobres. A revalorização das variedades ancestrais andinas e o seu potencial para a agricultura sustentável, graças à sua adaptabilidade natural e à sua resistência a condições extremas, oferece um caminho promissor para diversificar a produção global e garantir um abastecimento alimentar mais resiliente. A viagem da batata desde os Andes, detalhando as rotas específicas e os primeiros pontos de entrada na Europa, geralmente portos espanhóis e portugueses, e depois a sua expansão pelas rotas comerciais e militares, é uma fascinante história de adaptação e difusão. As diferentes culturas adaptaram a batata às suas próprias tradições culinárias de maneiras engenhosas. Em Itália tornou-se em nhoques, na Alemanha ensaladas de batata e pratos com carne, e em França em gratinados e purees. A relação entre a batata e o aparecimento de novas doenças e pragas, e como isto impulsionou a ciência agrícola, a botânica e o desenvolvimento de pesticidas, é um exemplo de como os desafios podem estimular a inovação. A dimensão social e econômica da batata é profunda, desde a alimentação dos exércitos em guerras europeias, passando pelo sustento dos trabalhadores das fábricas durante a Revolução Industrial,
até ao seu papel na mitigação da pobreza ao proporcionar uma fonte de alimento barata e nutritiva para as classes mais desfavorecidas. Em última análise, a batata é um símbolo de resiliência e adaptabilidade, um humilde tubérculo que, contra todas as probabilidades, se tornou uma força transformadora na história da humanidade, alimentando milhões e redefinindo o panorama agrícola e demográfico do planeta. A sua história convida-nos a uma profunda reflexão sobre a origem dos nossos alimentos e a interconexão das culturas através da história. Das exuberantes selvas da Mesoamérica, onde os seus frutos pendiam como esmeraldas ocultas entre a folhagem, o abacate persa-americana, ou abacate na designação carinhosa do vídeo, empreendeu uma odisseia milenar que o transformou de uma fruta mística associada à fertilidade num fenômeno global, um símbolo da gastronomia saudável e do luxo culinário. A sua viagem é um testemunho da persistência dos sabores ancestrais e de como um alimento, com o seu perfil nutricional único e a sua textura inconfundível, pode capturar a imaginação e o paladar de culturas muito diversas. O abacate tem uma história que remonta à pré-história, com evidências do seu consumo na Mesoamérica há mais de 10.000 anos. Civilizações como os astecas e os maias não só o cultivavam intensamente, como o consideravam um alimento sagrado. Para os astecas, o aguacatl não era apenas um sustento, era um símbolo de fertilidade e abundância, associado ao deus Quetzalcóatl e utilizado em rituais e festividade. O seu nome em náhuatl, aguacates, significa testículo, uma referência à sua forma e à sua reputada capacidade afrodisíaca. Existiam, e ainda existem, inúmeras variedades, cada uma com características únicas de tamanho, cor, textura e sabor, desde os pequenos e oleosos crioulos até as variedades de casca lisa e aos maiores abacate. O abacate era um componente essencial da dieta mesoamericana, consumido fresco, em molhos ou como parte de estufados, proporcionando gorduras saudáveis e uma miríade de vitaminas e minerais essenciais, numa dieta rica em milho e feijão. Quando os conquistadores espanhóis chegaram à América, encontraram o abacate, embora inicialmente o tenham descrito com curiosidade, o seu consumo não se popularizou de imediato na Europa. As primeiras descrições datam de cronistas como Fernandes de Oviedo, no século XVI, que o menciona como uma fruta deliciosa e nutritiva. Os espanhóis foram, no entanto, os responsáveis pela sua primeira diáspora global, ao introduzi-lo noutras regiões tropicais do mundo, como as Ilhas das Caraíbas, as Filipinas e partes da Ásia, onde as condições climáticas eram propícias ao seu cultivo. No entanto, a sua delicadeza pós-colheita e a sua curta vida útil dificultaram o seu transporte a longa distância, o que limitou a sua popularidade na Europa durante séculos. A fruta, com a sua polpa cremosa e sabor subtilmente anos, demorou a ganhar a atração que merecia no velho continente. Não foi senão no século XX, e particularmente nas últimas décadas, que o abacate experimentou uma explosão de popularidade global. A melhoria das técnicas de cultivo, transporte e refrigeração, juntamente com uma crescente consciência sobre os benefícios das gorduras saudáveis e o auge das dietas vegetarianas e veganas, catapultaram o abacate para a fama. A variedade Hass, originária da Califórnia, tornou-se o padrão global graças à sua pele grossa, que resiste melhor ao transporte e ao seu alto teor de óleo, o que lhe dá a sua característica cremosidade. O guacamole, um molho ancestral de origem asteca, tornou-se o seu embaixador mais famoso, conquistando paladares em todo o mundo e transformando-se num ícone da cozinha mexicana. Hoje o abacate é muito mais do que uma fruta, é um fenômeno cultural e econômico. É consumido em torradas, saladas, batidos, sushi e, como bem assinala o vídeo, no Brasil, até como uma sobremesa doce com açúcar e lima, uma prática que surpreende a muitos fora da região, mas que é uma deliciosa tradição local. O seu estatuto de superalimento deve-se à sua riqueza em gorduras monoinsaturadas, especialmente ácido oleico, o mesmo que no azeite, fibra, potássio, mais do que as bananas, vitamina K, vitamina C, vitamina B6 e folato. Estes nutrientes contribuem para a saúde cardiovascular, a digestão e o bem-estar geral. No entanto, a ascensão meteórica do abacate
também gerou desafios significativos. A crescente procura global provocou monoculturas massivas em algumas regiões, o que gerou preocupações sobre a sustentabilidade ambiental, especialmente em relação ao uso intensivo de água em áreas propensas à seca e à desflorestação para expandir as plantações. Também se levantaram questões éticas sobre o impacto nas comunidades locais e na economia dos países produtores. Estes desafios sublinham a complexidade da globalização dos alimentos e a necessidade de um consumo mais consciente e sustentável. Apesar destes desafios, o abacate continua a ser uma fruta fascinante, uma ponte entre o passado ancestral da Mesoamérica e o paladar moderno, um testemunho da capacidade de um alimento para transcender fronteiras, evoluir no seu significado cultural e redefinir a forma como o mundo come e valoriza os dons da natureza. A sua história é um lembrete de que alguns dos maiores tesouros da Terra foram cultivados e venerados muito antes de o mundo ocidental os descobrir. A etimologia e o simbolismo do abacate nas culturas mesoamericanas são fascinantes. A palavra náhuatl, aguacatl, não só se referia à fruta, mas também aos testículos, o que lhe conferia um forte simbolismo de fertilidade e virilidade. Este significado refletia-se nos rituais e na iconografia. A diversidade de variedades de abacate é espantosa, classificadas principalmente em 3 raças botânicas: mexicana, guatemalteca e antilina, cada uma com características distintas quanto a tamanho, sabor, teor de óleo e tolerância ao frio. A variedade Ace, embora geneticamente de origem guatemalteca e mexicana, tornou-se a dominante a nível global devido à sua pele grossa, que a torna ideal para o transporte, e ao seu alto teor de óleo, que lhe confere uma textura cremosa e um sabor intenso. A sua história é de uma cultivar individual que, através da propagação clonal, colonizou o mercado mundial. As melhorias no transporte e na refrigeração foram fundamentais para a popularização do abacate. Antes destas inovações, a sua curta vida útil pós-colheita limitava a sua distribuição. Com a capacidade de o transportar a longas distâncias e de o manter fresco, o abacate pôde chegar a mercados distantes, transformando-se de um produto local num produto global. As propriedades nutricionais do abacate são excepcionais, para além das gorduras saudáveis. É uma excelente fonte de fibra dietética, que é crucial para a saúde digestiva e a prevenção de doenças crônicas. O seu alto teor de potássio supera o das bananas, o que o torna um aliado para a saúde cardiovascular e o equilíbrio de eletrólito. Além disso, é rico em vitaminas K, C e várias do grupo B, incluindo o folato, e contém compostos bioativos como os carotenoides luteína e zeaxantina, importantes para a saúde ocular. No entanto, o boom do abacate não esteve isento de controvérsias. Os desafios ambientais do cultivo intensivo são significativos, especialmente em regiões como Michoacán, no México, que é o maior produtor mundial. A procura de água do abacate é considerável, o que gerou problemas de escassez hídrica e levou à desflorestação ilegal para expandir as plantações, afetando a biodiversidade e os ecossistemas locais, incluindo a rota migratória da borboleta monarca. As implicações socioeconômicas também são complexas, com a máfia do abacate no México a controlar a produção e exportação, o que gerou violência e extorsão para os agricultores locais. Estes problemas sublinham a necessidade de um consumo consciente e de um apoio a práticas de cultivo sustentável e comércio justo. O abacate permeou a gastronomia de fusão e a alta cozinha, com chefes inovadores que o utilizam em preparações doces e salgadas, demonstrando a sua versatilidade culinária para além do guacamole. A sua presença na cultura popular é inegável, desde memes na internet até a sua associação com um estilo de vida saudável e as tendências plant-based. Foram desenvolvidos novos produtos à base de abacate, como o óleo de abacate, um óleo de cozinha saudável com alto ponto de fumo, e cosméticos. Os esforços para promover o cultivo sustentável e o comércio justo de abacate procuram mitigar os impactos negativos da produção massiva, garantindo que o benefício chegue aos agricultores e que o ambiente seja produtivo. O debate sobre se o abacate é um alimento de luxo ou cotidiano reflete a sua ascensão em estatuto e preço. A revalorização das variedades de abacate crioulas, com a sua diversidade de sabores e resistência natural,
é fundamental para a segurança alimentar e a preservação genética face à homogeneização da variedade. A história do abacate, portanto, não é apenas a de uma fruta, mas a de uma complexa rede de relações entre a natureza, a cultura, a economia e a ética num mundo globalizado. Das vastas planícies e das florestas tropicais da América do Sul, onde as suas raízes se agarravam à terra, surgiu uma leguminosa singular com uma via dupla, o amendoim, ou amendoim, na pronúncia brasileira do vídeo. Esta humilde semente, que cresce debaixo da terra, empreendeu uma viagem extraordinária desde as suas origens ancestrais, até se tornar um alimento básico em dietas de todo o mundo, um ingrediente culinário de imensa versatilidade e uma força motriz econômica, tecendo a sua história com fios de nutrição, cultura e, muitas vezes, comércio. A história do amendoim, Araxacipalgaea, remonta a mais de 7.000 anos, com evidências da sua domesticação em regiões que abrangem o atual Brasil, a Bolívia e o Peru. Ao contrário de outras leguminosas que crescem em vagens aéreas, o amendoim tem a peculiaridade de que as suas flores polinizadas se enterram no solo para que os frutos amadureçam debaixo da terra, uma estratégia botânica única que lhe confere uma proteção natural. As civilizações pré-colombianas, desde os incas até as culturas da Amazônia, não só o cultivavam para consumo direto, como o utilizavam em cerimônias religiosas, como oferendas e na medicina tradicional. As suas gravuras em cerâmica e tecidos demonstram a sua importância cultural. O amendoim era valorizado pelo seu alto teor energético e nutricional, proporcionando proteínas, gorduras saudáveis e uma variedade de vitaminas e minerais essenciais. Era consumido torrado, moído em pastas ou como parte de bebidas, sendo um alimento versátil para a dieta destas populações. A diáspora do amendoim começou antes da chegada de Colombo. Acredita-se que já tinha chegado a algumas partes da Mesoamérica e das Caraíbas através de rotas comerciais indígenas. No entanto, a sua verdadeira expansão global ocorreu com a chegada dos europeus. Os espanhóis e portugueses, ao reconhecerem o seu valor como fonte de alimento resistente e nutritiva, levaram-no para a África e Ásia no século XVI. Em África, o amendoim encontrou um lar particularmente receptivo. As condições climáticas favoráveis e a necessidade de culturas resistentes à seca fizeram-no prosperar. Integrou-se rapidamente nos sistemas agrícolas e nas dietas africanas, tornando-se um ingrediente fundamental em guisados, sopas e molhos, e uma fonte vital de proteínas em regiões onde a carne era escassa. Os escravos africanos que foram transportados para as Américas levaram consigo não só a sua cultura, mas também os seus conhecimentos sobre o amendoim, contribuindo para a sua dispersão e adaptação no novo mundo colonizado. Na Ásia, especialmente na China, na Índia e na Indonésia, o amendoim também criou raízes profundas. Foi utilizado para a produção de óleo de cozinha, um recurso valioso e como alimento de consumo direto. Os molhos de amendoim como o satay indonésio e os doces à base de amendoim tornaram-se elementos distintivos das cozinhas asiáticas. A versatilidade do amendoim, o seu fácil armazenamento e o seu alto valor nutricional tornaram-no atrativo para agricultores e consumidores em todo o continente. Hoje, o amendoim é uma das culturas mais importantes do mundo, tanto para o consumo humano direto como para a produção de óleo. É uma leguminosa, mas é considerado um fruto seco pelo seu perfil nutricional e pelo seu uso culinário. Nos Estados Unidos, a manteiga de amendoim é um ícone cultural e um alimento básico em muitos lares. Enquanto no Brasil, como destaca o vídeo, o amendoim é o ingrediente estrela de doces tradicionais como a paçoca, doce moído de amendoim, açúcar e farinha de mandioca, e o pé de moleque, doce de amendoim com caramelo, que são omnipresentes nas festas juninas. O seu perfil nutricional é impressionante. É rico em proteínas vegetais, gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas, saudáveis para o coração, fibra, vitaminas do grupo B, vitamina E, magnésio e No entanto, o cultivo de amendoim também enfrenta desafios, como a suscetibilidade a fungos produtores de aflatoxinas, toxinas perigosas, o que requer uma cuidadosa gestão pós-colheita. A crescente procura global impulsionou a expansão do seu cultivo,
o que por vezes acarreta implicações ambientais relacionadas com o uso da terra e dos recursos hídricos. Apesar disso, o amendoim continua a ser uma cultura de enorme valor econômico e nutricional, especialmente em países em desenvolvimento, onde proporciona uma fonte de rendimento e proteínas essencial para milhões de pequenos agricultores e as suas comunidades. A história do amendoim é uma fascinante narração de como um alimento, com a sua engenhosa biologia e a sua versatilidade, pode transcender barreiras geográficas e culturais para se tornar um alimento básico global, um testamento da riqueza botânica que as Américas ofereceram ao mundo. É uma lição sobre a interconexão das dietas, das economias e das culturas através da história, uma semente que das profundezas da Terra ascendeu para alimentar e enriquecer a vida em todo o planeta. A domesticação específica do amendoim na América do Sul remonta à região do que é hoje o sudoeste do Brasil e o leste da Bolívia. As evidências arqueológicas em locais como a Gruta de Guitarreiro no Peru e sítios na Amazônia demonstram a sua antiguidade. Antes de Colombo, o amendoim já se tinha dispersado pela América do Sul e pelas Caraíbas através de redes comerciais indígenas. Existem várias espécies de araxis, mas a mais cultivada é a araxis hipogea, com inúmeras variedades adaptadas a diferentes condições climáticas e uso. A viagem do amendoim para a América do Norte, especialmente para o sul dos Estados Unidos, está intrinsecamente ligada ao tráfico de escravos. Os africanos que já estavam familiarizados com o cultivo de amendoins em África trouxeram as sementes e os conhecimentos sobre o seu cultivo e uso. O amendoim tornou-se um alimento básico na dieta afro-americana e mais tarde popularizou-se na região sul do Zeuá. Uma personagem fundamental na popularização do amendoim nos Estados Unidos foi George Washington Carver, um cientista agrícola afro-americano que, no início do século XX, desenvolveu mais de 300 usos para o amendoim, desde alimentos até produtos industriais como tintas, plásticos e cosméticos, promovendo seu cultivo como uma alternativa à monocultura de algodão que esgotava os solos do sul. Na Ásia e em África, o uso do amendoim na produção de óleo de cozinha foi e continua a ser fundamental. O óleo de amendoim é valorizado pelo seu alto ponto de fumo e pelo seu sabor neutro, o que o torna ideal para fritar e cozinhar. Os desafios das aflatoxinas, toxinas produzidas por certos fungos que podem contaminar os amendoins, se não forem armazenados ou processados corretamente, são um problema de saúde pública e econômico significativo. Foram desenvolvidas estratégias para as mitigar, como a secagem adequada, o armazenamento em condições controladas e a seleção de variedades resistentes. O cultivo sustentável do amendoim é importante, já que, por ser uma leguminosa, o amendoim fixa nitrogênio no solo, o que o torna uma cultura valiosa na rotação de culturas para melhorar a fertilidade do solo e reduzir a necessidade de fertilizantes químicos. A importância econômica do amendoim é imensa, especialmente para países como a China, a Índia, os Estados Unidos, a Nigéria e o Sudão, que são os principais produtores e exportadores, gerando rendimentos para milhões de agricultores. As alergias ao amendoim são uma preocupação crescente na saúde pública, o que levou a rigorosas regulamentações na rotulagem de alimentos e à investigação de tratamentos. O amendoim permeou a cultura popular, aparecendo no cinema, na música e na literatura, muitas vezes associado à infância, à simplicidade e à vida americana. O seu uso na alimentação animal é considerável, sendo um componente importante na produção de rações e forragem para o gado e a avicultura. As inovações culinárias com amendoim na gastronomia moderna são constantes, com chefs que exploram novas texturas e combinações de sabores, levando este humilde ingrediente à alta cozinha. A história do amendoim é um exemplo claro de como uma cultura pode ser ao mesmo tempo um alimento básico, um motor econômico, um símbolo cultural e um desafio de saúde pública, refletindo as complexidades do intercâmbio colombiano e da globalização dos alimentos. O amendoim, com a sua engenhosa forma de maturação subterrânea e a sua riqueza nutricional, transcendeu a sua origem para se tornar um alimento verdadeiramente global, um testamento da riqueza botânica das Américas. Das terras quentes da Mesoamérica e dos vales andinos, onde o sol tropical acariciava as vargens de um verde vibrante,
Os pimentos, ou malaguetas, emergiram como uma força culinária de uma potência inigualável. Mais do que um mero condimento, estes frutos ardentes são um legado da botânica americana que, após o intercâmbio colombiano, se propagaram por todo o planeta, redefinindo as cozinhas, acendendo os paladares e catalisando uma revolução gastronômica global que ainda hoje inflama os nossos sentidos e as nossas tradições culinárias. A sua história é uma saga de audácia, química e uma espantosa capacidade de adaptação. A domesticação das malaguetas, Capsicum sitb, remonta a mais de 6.000 anos nas Américas, tornando-as uma das culturas mais antigas do continente. Foram encontradas evidências do seu uso em grutas do México, e as civilizações maias, astecas e incas não só as cultivavam intensivamente, como as integravam profundamente na sua cultura. As malaguetas eram utilizadas para consumo direto, para preparar molhos picantes, como o molho de malagueta, para conservar alimentos e também com propósitos medicinais e rituais. Para os astecas, a malagueta era um componente essencial da sua dieta e medicina, e o seu picante era associado ao vigor e à vitalidade. Existiam, e ainda existem, uma espantosa diversidade de variedades, desde os suaves pimentos doces até as malaguetas mais picantes do mundo, cada uma com um perfil de sabor e um nível de capsaicina, o composto que causa a sensação de picante único. Esta diversidade era crucial para a riqueza e complexidade das cozinhas indígenas, que utilizavam o picante não só como um golpe de sabor, mas como uma forma de acentuar outros ingredientes e de criar uma experiência culinária multifacetada. Quando os colonizadores europeus se depararam com as malaguetas, confundiram-nas com a pimenta preta, Piper nigrum, uma especiaria já muito valorizada na Europa e da qual procuravam novas rotas comerciais. Daí, o nome de pimenta ou pimento que lhes foi dado, apesar de não estarem botanicamente relacionadas. Cristóvão Colombo foi um dos primeiros a levar malaguetas para a Europa na sua segunda viagem, pensando que tinha encontrado uma nova fonte de pimenta. O seu valor e a sua facilidade de cultivo em climas quentes tornaram-nas rapidamente atrativas. Desde a Península Ibérica, as malaguetas propagaram-se através das rotas comerciais portuguesas para a África e Ásia, e através das rotas espanholas para o Pacífico e as Filipinas. Na Ásia, a adoção da malagueta foi meteórica e transformadora. Na Índia, onde o comércio de especiarias já era uma parte integrante da economia e da cultura, a malagueta integrou-se rapidamente na cozinha local, substituindo em muitos casos a pimenta preta como o agente picante principal. Deu origem à explosão de sabores que caracteriza a cozinha indiana moderna, desde os caris mais suaves até aos mais ardentes. Na China, a malagueta revolucionou a cozinha de Sichuan, Hunan e outras províncias, adicionando uma nova dimensão de sabor e calor que antes era desconhecida. Na Tailândia, a malagueta tornou-se um ingrediente fundamental das suas famosas sopas e curries. A adaptação da malagueta aos climas asiáticos e o seu fácil cultivo tornaram-na acessível a todos, democratizando o acesso ao picante de uma forma que as especiarias tradicionais mais caras não podiam. Em África, a malagueta também foi adotada rapidamente, especialmente no oeste e no leste, onde se integrou nos guisados, sopas e molhos, adicionando complexidade e um toque picante que se tornou uma característica distintiva da cozinha africana. O seu cultivo estendeu-se por todo o continente e foi utilizada não só para cozinhar, mas também como conservante de alimentos e repelente de insetos. A globalização da malagueta foi um fenômeno imparável, impulsionado pela sua adaptabilidade, pelo seu rendimento e, sobretudo, pelo gosto universal pelo picante. A capsaicina, o composto ativo nas malaguetas, não só produz a sensação de calor, como também tem propriedades medicinais e demonstrou-se que tem benefícios para a saúde, incluindo propriedades analgésicas e anti-inflamatórias. Hoje as malaguetas são cultivadas em todos os continentes habitados, com milhares de variedades diferentes, desde o doce pimento morrão até as explosivas Carolina Reaper ou Naga Jolokia. São um ingrediente essencial em quase todas as cozinhas do mundo, desde a mexicana até a indiana, a tailandesa, a oriana, a italiana, a húngara paprika e a espanhola pimentão.
O seu impacto na gastronomia global é inquestionável, tendo dado forma a pratos icônicos e definido a identidade culinária de nações inteiras. Para além da cozinha, as malaguetas têm usos na medicina, na segurança, sprays de pimenta e como aditivo alimentar. A cultura da malagueta gerou entusiastas por todo o mundo, com concursos de comida picante e um crescente interesse na diversidade de variedades e nas suas propriedades únicas. As malaguetas são um testemunho vibrante da riqueza botânica das Américas e do seu poder de acender não só o paladar, mas também a imaginação culinária da humanidade. Um legado ardente que continua a crescer e a diversificar-se com cada nova semente plantada. A taxonomia das malaguetas, Capsicum acepeia, é complexa e fascinante, com 5 espécies domesticadas principais. Capsicum aiaso, que inclui a maia dos pimentos, e malaguetas comuns como jalapeños, pimentos morrão e caianas, Capsicum chinense, malaguetas habanero e naga, Capsicum frutescens, malaguetas tabasco e malagueta, Capsicum frutescens, malaguetas tabasco e malagueta, Capsicum frutescens, rocota andino. Cada uma tem origens geográficas específicas dentro das Américas e perfis de capsaicina distintos. A função da capsaicina vai além do picante. Na planta, atua como um mecanismo de defesa contra herbívoros e fungos, enquanto em humanos tem propriedades analgésicas, anti-inflamatórias e antioxidantes, sendo utilizada em cremes para a dor e na investigação médica. O processo de seleção e domesticação das malaguetas pelas culturas indígenas foi um esforço milenar que resultou na incrível diversidade que hoje conhecemos. As primeiras evidências do seu cultivo encontram-se em Tehuacán, no México, há cerca de... O impacto da malagueta na cozinha mediterrânea é notável. Em Itália, o peperoncino tornou-se um ingrediente fundamental para pratos como a massa arrabbiata e o molho puttanesca. Em Espanha, o pimentão paprika, obtido de malaguetas secas e moídas, integrou-se em enchidos como o chouriço e em guisados, e o pimento de padrão tornou-se um ícone culinário. Na Hungria, a paprika é a base da sua cozinha, incluindo o goulash. A influência da malagueta nas cozinhas do Sudeste Asiático é imensa. No Vietnã, é usada no pho na Malásia, nos caris e na Indonésia, nos sambais. A sua introdução revolucionou estas cozinhas, adicionando camadas de sabor e calor que as distinguem. A escala de Scoville, desenvolvida por Wilbur Scoville em 1912, mede o nível de picante das malaguetas, e hoje existem recordes mundiais de malaguetas extremamente picantes como a Carolina Reaper, que ultrapassam os 2 milhões de unidades Scoville. O cultivo intensivo de malaguetas, tanto em campo aberto como em estufas, gerou desafios ambientais relacionados com o uso de água e pesticidas, o que levou a um maior interesse na agricultura sustentável e orgânica. O comércio global de malaguetas frescas, secas e processadas é uma indústria multimilionária que liga produtores de todo o mundo a consumidores ávidos de picante. As malaguetas também desempenham um papel crucial na segurança alimentar de regiões tropicais, já que são fáceis de cultivar e podem complementar a dieta. A cultura da malagueta deu origem a chiliheads aficionados que procuram experimentar com as malaguetas mais picantes e que participam em comunidades e festivais dedicados a esta fascinante planta. A investigação médica continua a explorar os benefícios da capsaicina como analgésico para a dor crônica, como anti-inflamatório e como possível agente anticancerígeno. A malagueta foi representada na arte, na literatura e nos festivais folclóricos em todo o mundo, consolidando seu estatuto como um elemento culturalmente significativo. Em resumo, a malagueta, com o seu picante universal, tornou-se uma linguagem global de sabor, transcendendo barreiras culturais e redefinindo a experiência culinária de milhões, um legado ardente das Américas que continua a acender o mundo. Das terras altas dos Andes, e domesticado com maestria nos férteis vales da Mesoamérica, o tomate, Solanum lycopersicum, ergueu-se como uma fruta de uma beleza singular e um sabor inigualável. Esta fruta dourada, como a chamavam os astecas, Xitomatl, empreendeu uma travessia espantosa, passando de ser um objeto de suspeita e superstição na Europa, para se tornar a alma de inúmeras cozinhas globais,
um pilar insubstituível da dieta moderna. A sua história é uma crônica de perseverança botânica e da lenta mas inevitável conquista de um paladar universal. O tomate tem as suas raízes genéticas nas regiões andinas da América do Sul, mas foi na Mesoamérica, especialmente no atual México, que foi domesticado e cultivado extensivamente por civilizações como os astecas e os maias. Pelo menos, estas culturas desenvolveram uma variedade de tomates em formas, tamanhos e cores diversas: vermelhos, amarelos, verdes, roxos, que utilizavam frescos em molhos, guisados e bebidas. Era um componente fundamental da sua dieta, apreciado pela sua acidez refrescante e pela sua versatilidade. O molho de tomate original, o mole, tem as suas raízes nestas antigas preparações. O conhecimento indígena sobre o cultivo e uso do tomate era profundo e integravam-no não só na sua alimentação, mas também na sua medicina tradicional. Quando os conquistadores espanhóis chegaram à América, encontraram o tomate e levaram-no para a Europa no século XVI. No entanto, a sua recepção inicial foi de ceticismo, até mesmo de medo. Pertencendo à família das solanáceas, tal como a beladona e outras plantas venenosas, o tomate foi erradamente considerado tóxico. A sua aparência brilhante e a sua textura suculenta contrastavam com as frutas mais comuns na Europa. Durante séculos foi cultivado principalmente como uma planta ornamental em jardins botânicos e quintas, especialmente em Itália e França, onde era chamado de pomo d'oro, maçã do ouro, ou pomme d'amour, maçã do amor, o que sugere que era valorizado pela sua beleza mais do que pela sua comestibilidade. As classes ricas que usavam pratos de estanho com alto tiombo por vezes sofriam intoxicações pela acidez do tomate que lixiviava o chumbo, o que reforçou a crença da sua toxicidade. Não foi senão no século XVIII e de forma mais generalizada no XIX que o tomate começou a ganhar terreno na cozinha europeia. Em Itália, a sua adoção foi revolucionária. Integrou-se na cozinha do sul, especialmente em Nápoles, onde se combinou com a massa e deu origem aos icônicos pratos de molho de tomate, que hoje são sinônimo da gastronomia italiana. A pizza napolitana, tal como a conhecemos hoje, com a sua base de molho de tomate, não existiria sem a chegada deste fruto americano. Em Espanha, o tomate incorporou-se no refogado e em guisados, enquanto em França e outras partes do Mediterrâneo, tornou-se um ingrediente essencial das saladas, molhos e estofados, beneficiando do clima quente que permitia o seu cultivo. O seu alto teor de licopeno, um antioxidante, e de vitamina C e K, tornavam-no nutricionalmente valioso. A expansão do tomate pelo resto do mundo foi impulsionada pela diáspora italiana e pela globalização da cozinha. Os imigrantes italianos levaram as suas receitas baseadas em tomate para a América do Norte e do Sul e para a Austrália, popularizando o seu uso em novas culturas. A invenção da conserva de tomate em escala industrial no século XIX tornou possível o seu consumo durante todo o ano e em qualquer lugar, o que facilitou a sua difusão massiva. Hoje, o tomate é a fruta mais consumida no mundo, embora botanicamente seja uma fruta e culinariamente é usada como verdura e um ingrediente indispensável em quase todas as cozinhas. Desde o ketchup americano até ao molho de tomate da pizza, o gazpacho espanhol, o shakshuka do Médio Oriente, os caris indianos e as saladas frescas, a sua versatilidade é inigualável. É um ingrediente fundamental na indústria alimentar, processado em molhos, purés, pastas e sumo. O seu valor nutricional é amplamente reconhecido e a investigação continua a explorar os seus benefícios para a saúde, especialmente o seu papel na prevenção de certas doenças graças ao seu teor de antioxidante. A história do tomate é um lembrete de como inovação culinária e a aceitação cultural podem transformar o destino de um alimento, levando uma humilde fruta dourada dos Andes e da Mesoamérica a tornar-se o coração da mesa global, um legado vibrante e delicioso das Américas. É uma lição sobre a paciência da natureza e a capacidade humana de superar preconceitos, adaptando os dons da terra para criar novas tradições culinárias que nos unem a todos. As evidências arqueológicas demonstram que o tomate foi domesticado no atual México,
com achados em Tehuacan que datam de mais de... A sua dispersão pré-colombiana levou-o por toda a Mesoamérica e, em menor medida, para a América do Norte e do Sul, graças às redes comerciais indígenas. A confusão botânica do tomate como fruta ou verdura é um debate clássico. Botanicamente é uma fruta, contém sementes e desenvolve-se do ovário de uma flor, mas culinariamente é usada como verdura na maioria das preparações salgadas. O impacto desta classificação viu-se até numa decisão do Supremo Tribunal dos EUA em 1893, para fins tarifários. Existem milhares de variedades de tomate, cada uma com características e usos culinários específicos. Os tomates cereja, pequenos e doces, ideais para saladas. Os tomates pera ou roma, com menos sementes e mais polpa, perfeitos para molhos. Os tomates beefsteak, grandes e suculentos, excelentes para sanduíches. E as variedades ancestrais, ou heirloom, com uma gama de cores e sabores complexos. A história da introdução do tomate em diferentes países europeus esteve repleta de mitos. Na Grã-Bretanha e em outras partes do norte da Europa, era associado à doutrina das assinaturas, a crença de que as plantas com partes vermelhas eram venenosas e era considerado tóxico. Os cronistas e botânicos do século XVI, como o herbolário John Gerard, em Inglaterra, descreveram-no como um alimento venenoso ou, na melhor das hipóteses, ornamental. O papel de chefes e botânicos foi crucial na sua popularização. Bartolomeu Scapi, um chefe do Vaticano no século XVI, já o utilizava em algumas das suas receitas, o que sugere um uso precoce entre a nobreza italiana. No entanto, foi no século XVIII e XIX que a sua adoção se massificou. A ligação entre o tomate e o desenvolvimento da pizza e da massa em Itália é simbiótica. Antes do tomate, a massa era consumida com queijo e especiarias. O tomate deu-lhe o sabor e a cor que hoje a caracteriza. A primeira receita documentada de massa com molho de tomate é atribuída a Francesco Cirio em Nápoles. A globalização do molho de tomate e do ketchup, um condimento doce e ácido de origem chinesa, originalmente sem tomate, é um fenômeno massivo que tornou o tomate processado um elemento onipresente na dieta global. A ciência por trás do licopeno e de outros antioxidantes do tomate impulsionou o seu estatuto de superalimento. O licopeno, um carotenoide, é responsável pela cor vermelha do tomate e é um potente antioxidante que foi associado à redução do risco de doenças cardíacas e certos tipos de cancro, e a sua biodisponibilidade aumenta com a costura. O cultivo intensivo de tomate, tanto em estufas hidropônicas de alta tecnologia como em vastos campos abertos, apresenta desafios ambientais, como o alto consumo de água, a dependência de pesticidas e fertilizantes, e o impacto das monoculturas na saúde do solo. A genética do tomate é um campo ativo de investigação, procurando desenvolver variedades mais resistentes a doenças, como o vírus do mosaico do tomate, com maior vida útil e melhor sabor, muitas vezes através da edição genética ou do melhoramento tradicional. O comércio global de tomate fresco e processado é uma indústria multimilionária, com países como a China, a Índia, os Estados Unidos e a Itália como grandes produtores e exportadores. O tomate deixou a sua marca na cultura popular, desde festivais como La Tomatina em Espanha, até a sua presença em filmes, canções e provérbios. O seu uso na investigação biomédica é constante, explorando as suas propriedades nutracêuticas e o seu potencial terapêutico. Finalmente, a visão de futuro do tomate é de uma cultura essencial no mundo com populações crescentes e padrões dietéticos em mudança. A revalorização das variedades antigas e o auge das tendências farm-to-table que priorizam o sabor e a sustentabilidade oferecem um contraponto à produção massiva, enriquecendo a narrativa com dimensões atuais. A resistência inicial ao tomate relaciona-se com a doutrina das assinaturas, uma crença medieval de que a aparência de uma planta indicava as suas propriedades medicinais ou venenosas, o que levou à desconfiança em relação à a adoçação do tomate através de séculos de seleção artificial e o seu impacto no sabor moderno é um testemunho da coevolução entre humanos e plantas. O tomate, a humilde fruta dourada, é uma prova de que a perseverança e a adaptação podem transformar o destino de um alimento, tornando-o um elemento indispensável da identidade culinária global. O continente americano, na sua inesgotável generosidade,
não só presenteou o mundo com alimentos básicos que transformaram a agricultura e a dieta global, mas também com elixires sagrados e plantas que redefiniram o prazer, a indulgência e, num caso, o vício em escala planetária. O cacau, a baunilha e o tabaco, os últimos protagonistas destacados no vídeo, representam o auge desta transferência biológica, cada um com uma história que se tece entre o misticismo pré-colombiano e a voracidade da globalização. O cacau, do elixir divino ao prazer universal, nas profundezas das selvas tropicais da América Central e do Sul, floresce a árvore de cacau, Theobroma cacau, cujo nome, alimento dos deuses em grego, já pressagiava o seu estatuto místico. Durante milênios, civilizações como os maias e os astecas reverenciaram o cacau, não só como alimento, mas como uma divindade, uma moeda de troca e um componente essencial de rituais sagrados. As suas sementes eram tão valiosas que serviam como moeda, e delas elaborava-se uma bebida amarga, especiada, o chocolate, muitas vezes misturado com malaguetas, baunilha e outras especiarias, reservado para a elite, os guerreiros e as cerimônias religiosas. Era um elixir que infundia vigor, sabedoria e um vínculo com o divino, muito distinto do doce manjar que conhecemos hoje. Quando os espanhóis chegaram, o cacau foi um dos tesouros que levaram para a Europa. Inicialmente, a bebida amarga não foi bem recebida, mas a engenhosa adição de açúcar e leite por parte dos europeus transformou radicalmente o chocolate no chocolate moderno, um doce irresistível que rapidamente conquistou as cortes e, com o tempo, o mundo inteiro. Os mosteiros espanhóis, em particular, desempenharam um papel crucial na experimentação e adaptação do chocolate, mantendo-o em segredo durante um tempo antes de se espalhar por França, Itália e Inglaterra. A procura europeia de chocolate impulsionou o estabelecimento de vastas plantações nas Américas e, mais tarde, na África Ocidental, especialmente no Ghana e na Costa do Marfim, muitas vezes utilizando mão de obra escrava, o que lhe confere um legado complexo. Hoje, o chocolate é um fenômeno global, um símbolo de indulgência e afeto, e um componente fundamental da indústria da confeitaria, mas a sua viagem desde o elixir sagrado maia até a barra de chocolate massiva é um testemunho da transformação cultural e da adaptação do sabor. A sua presença é tão ubíqua que é difícil imaginar um mundo sem ela, um verdadeiro alimento dos deuses democratizado. A baunilha, a orquídea aromática que perfumou o mundo, nas úmidas selvas tropicais do México e da América Central, outra joia botânica esperava para ser descoberta pelo mundo, a orquídea da baunilha Vanilla planifolia. Para os tutunacas, os primeiros a cultivá-la, e posteriormente para os astecas, a baunilha era um aroma sagrado, um sabor exótico que utilizavam para perfumar o chocolate e outras bebidas, conferindo-lhes um toque distintivo. Durante séculos, o México foi o único produtor mundial de baunilha, já que a orquídea requer uma polinização muito específica, levada a cabo por uma abelha melipona nativa, que não existia fora do seu habitat original. Esta exclusividade gráfica conferiu-lhe um estatuto de luxo e um preço exorbitante. A baunilha chegou à Europa com os conquistadores, juntamente com o cacau. No entanto, o seu cultivo fora do México era impossível devido à falta do polinizador natural. Não foi senão em 1841, quando Edmond Albius, um escravo de 12 anos na Ilha da Reunião, colônia francesa, descobriu e aperfeiçoou um método manual para polinizar a orquídea da baunilha, que a baunilha pôde ser cultivada em grande escala noutras partes do mundo. Esta engenhosa descoberta revolucionou a indústria da baunilha, permitindo a sua expansão para Madagascar, Indonésia e outras ilhas do Índico, que hoje são os principais produtores. A baunilha tornou-se rapidamente um dos aromas mais cobiçados do mundo, utilizada em sobremesas, gelados, bebidas, perfumaria e cosméticos. A sua doçura aromática e a sua capacidade de realçar outros sabores tornaram-na indispensável na gastronomia global. Hoje, embora grande parte da baunilha seja sintética, vanilina, a baunilha natural continua a ser um produto de luxo, um lembrete da sua origem exótica e da intrincada relação entre a biologia, o engenho humano e o comércio global. O tabaco. De ritual sagrado a vício global, o vídeo inclui um bônus revelador. O tabaco, Nicotiana tabacum,
uma planta que, embora não seja um alimento, teve um impacto cultural e econômico tão profundo e complexo como qualquer cultura. Utilizado pelas populações indígenas das Américas durante milênios, o tabaco não era um mero produto recreativo, mas um elemento central em cerimônias espirituais, rituais medicinais e acordos diplomáticos. Era fumado, mastigado, inalado em pó rapé ou usado em cataplasmas, sempre com um profundo respeito pelas suas propriedades psicoativas e pela sua ligação com o mundo espiritual. Era uma ponte entre o terreno e o divino, e o seu consumo estava imbuído de um significado sagrado. Com a chegada dos europeus, o tabaco foi rapidamente adotado pelos colonizadores. No início, foi considerado um remédio medicinal ou uma curiosidade exótica, mas em breve o seu consumo popularizou-se como um hábito recreativo. O seu rápido crescimento e a sua adaptabilidade a uma variedade de climas tornaram possível o seu cultivo em grande escala nas Américas, especialmente nas colônias inglesas da América do Norte e no Brasil, onde se estabeleceram vastas plantações. O tabaco tornou-se uma das primeiras e mais lucrativas exportações do Novo Mundo, impulsionando uma economia baseada na mão de obra escrava e gerando imensas fortunas para as potências coloniais. A sua difusão foi explosiva, chegando à Europa, Ásia e África através das rotas comerciais e tornando-se um vício global que transcendeu classes sociais e fronteiras. A história do tabaco é, no entanto, uma das mais sombrias do intercâmbio colombiano. Ao longo dos séculos, à medida que o seu consumo se generalizava, os efeitos devastadores para a saúde tornaram-se evidentes, desde doenças respiratórias e cardiovasculares até ao cancro. Apesar dos esforços de saúde pública para reduzir o seu consumo, o tabaco continua a ser uma indústria global multimilionária, com um legado de adição e doença que contrasta drasticamente com o seu uso ritual e medicinal original. É um lembrete sombrio de como a globalização pode transformar um elemento cultural sagrado numa mercadoria explorável, com consequências trágicas para a saúde humana. O tabaco representa o lado mais controverso da troca, um produto que, apesar da sua origem sagrada, se tornou um símbolo dos perigos do consumo irresponsável e da mercantilização da natureza. Estes três produtos, cacau, baunilha e tabaco, são microcosmos da complexidade do intercâmbio colombiano. Mostram-nos como os elementos das Américas, sejam alimentos ou substâncias rituais, foram transformados, adaptados e, em alguns casos, pervertidos pela lógica da colonização e do comércio global. As suas histórias convidam-nos a refletir sobre a riqueza cultural e botânica do Novo Mundo, a inovação dos seus povos e as consequências, tanto maravilhosas como trágicas, de um encontro transcontinental que reconfigurou não só as dietas e as economias, mas também os prazeres, os vícios e a saúde da humanidade. O seu legado é um tecido complexo de sabor, aroma e controvérsia, um lembrete constante da profunda marca que as Américas deixaram na tapeçaria da história global. A domesticação do cacau, Theobroma cacau, remonta a pelo menos 3.000 anos, com evidências arqueológicas na Amazônia e na Mesoamérica. Existem 3 espécies principais de Theobroma cultivadas hoje. Criol, considerado de melhor qualidade e sabor, mas menos resistente. Forastero, o mais comum, robusto e de alto rendimento, e Trinitário, um híbrido dos 2 anteriores. O processo de elaboração do chocolate nas culturas meso-americanas era complexo. As sementes de cacau eram torradas, moídas e misturadas com água, malaguetas, milho e especiarias para criar uma bebida espumosa e amarga, utilizada com fins rituais, medicinais e como bebida de elite. A chegada do cacau à Europa transformou radicalmente o seu uso. Os espanhóis foram os primeiros a adaptá-lo, adicionando açúcar, canela e baunilha para o tornar mais palatável aos gostos europeus. Os mosteiros espanhóis foram cruciais na experimentação e difusão do chocolate como bebida e mais tarde como sólido. Desde Espanha, o chocolate espalhou-se pelas cortes de França, Itália e Inglaterra, tornando-se um símbolo de estatuto e luxo. A expansão do cultivo de cacau para a África Ocidental, particularmente para o Ghana e a Costa do Marfim no século XIX, foi impulsionada pela crescente procura europeia. Hoje, estas nações são os principais produtores mundiais, mas o setor enfrenta desafios como o trabalho infantil, a desflorestação e a pobreza dos agricultores,
o que levou a movimentos pelo comércio justo e pelo chocolate sustentável. O mercado global do chocolate é uma indústria multimilionária que reflete a ubiquidade deste produto. A botânica da baunilha é igualmente fascinante. A Vanilla planifolia é a espécie mais cultivada comercialmente, mas existem outras como a Vanilla pompona e a Vanilla tahitensis. A engenhosa descoberta de Edmund Albius, um escravo de 12 anos na reunião, em 1841, de como polinizar manualmente a orquídea da baunilha, foi um ponto de viragem. Antes disto, a orquídea era polinizada exclusivamente por uma abelha melipona nativa do México, o que mantinha o monopólio mexicano da baunilha. O benefício da baunilha, um complexo processo de cura e secagem que dura meses e que desenvolve os seus compostos aromáticos, é essencial para obter o seu sabor característico. Apesar da popularidade da vanilina sintética, derivada do eugenol ou da lignina, a baunilha natural continua a ser um produto gourmet e de luxo, utilizada na alta cozinha, na perfumaria e em cosméticos pela sua complexidade aromática. A história do tabaco é uma das mais ambivalentes. Existem diferentes espécies de nicotiana, mas a Nicotiana tabacum é a mais cultivada. Os seus usos rituais e medicinais em diversas culturas indígenas eram variados, desde fumar em cerimônias sagradas para a comunicação com os espíritos até cataplasmas para aliviar a dor. A expansão global do tabaco foi rápida. Espanha e Portugal introduziram-no na Europa no século XVI e mais tarde as colônias inglesas na América do Norte, como a Virgínia, tornaram-no uma cultura comercial massiva. O tabaco desempenhou um papel central na economia colonial e, tragicamente, na expansão da escravatura, já que requeria uma mão de obra intensiva para o seu cultivo. O desenvolvimento de diferentes formas de consumo de tabaco, charutos, cigarros, rapé, tabaco de mascar e a industrialização da sua produção no século XX tornaram-no acessível às massas. No entanto, à medida que a ciência avançava, os efeitos devastadores para a saúde do tabaco tornaram-se inegáveis, desde cancro do pulmão e doenças cardiovasculares até enfisema. Isto levou a campanhas de saúde pública globais para reduzir o seu consumo. Apesar da diminuição do tabagismo em alguns países, a indústria tabaqueira continua a ser uma força econômica global, com um complexo debate ético e social sobre a sua produção e consumo na atualidade. O tabaco, portanto, representa o lado mais controverso do intercâmbio colombiano, um produto que, apesar das suas origens sagradas, se tornou um símbolo dos perigos da exploração e do consumo irresponsável, deixando um legado complexo de doença e debate social. A história destes três produtos, o cacau, a baunilha e o tabaco, convida-nos a uma reflexão profunda sobre a natureza do desejo, a mercantilização do sagrado e as consequências a longo prazo da interconexão global. Um lembrete vívido da profunda e multifacetada marca que as Américas deixaram na tapeçaria da história mundial.